Hoje nós vamos contar para você a história do seu Pedro Carlos Lima. Ele nasceu no ano de 1896, na cidade de Jequié, no estado da Bahia. Ele está completando 125 anos de idade. Seu Pedro fala que na fazenda de seu avô chegou a almoçar ao lado de Lampião, deitado em uma rede. Lampião, ele quando vinha, pousava na fazenda do meu avô. Era Rio das Preguiças, Piaba e Ribeirão das Pedras. Ali era a fazenda dele. Lampião vinha, quando ele vinha chegava, ô Venâncio! Aí, mas ninguém chamava ele Lampião, chamava Virgulino, né? Nós estamos em Jacinópolis, distrito do município de Nova Mamoré, em Rondônia. Estamos indo em sentido à chácara do seu Pedro. Nós estamos chegando aqui, é uma chácara, bem aconchegante aqui o local. Vamos lá. A partir de agora, vamos fazer um resumo da história do seu Pedro. Com apenas 11 anos de idade, ele assumiu o papel de pai dos irmãos, no sertão da Bahia. Em uma época muito difícil, o único meio de transporte que existia era o lombo de um burro. Viveu infância, adolescência, juventude, sempre ajudando sua mãe na criação dos irmãos. Ele conta que chegou a ficar noivo 59 vezes e em todos os noivados ele chegou a preparar a noiva. Ele mesmo bancava toda a despesa com vestido e tudo mais. No tempo deu, rapaz, toda moça que eu pedia casamento, eu prontava ela. Era que comprava o vestido de casamento e dava. Mas de vez em quando faltando 10 dias para casar, parecia uma coisa qualquer. Eu olhava e dizia, essa camarada não vai dar certo não. Até que apareceu a dona Josefa, a sua atual esposa. À época, ela tinha 11 anos de idade. Mas isso é uma história que nós vamos contar lá na frente. Em 1977, já com 81 anos de idade, seu Pedro mudou para o estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele encontrou um mundo totalmente diferente do sertão. E para sustentar a família, precisava trabalhar. E o trabalho que existia precisava ser de carteira assinada. Com 81 anos de idade, isso seria praticamente impossível, a idade já não permitia. Então, encontrou um advogado que se propôs a resolver o problema. E fizeram novos documentos, onde seu Pedro teve sua idade alterada, ficando registrado que ele teria nascido em 1930, ou seja, o homem de 81 anos de idade passou a ter a idade de 47 anos. E deu certo, conseguiu entrar na empresa, assinou a carteira, mas um homem do sertão não esquece suas origens. E em 1980, seu Pedro veio a Rondônia, porque na época o INCRA estava cortando terra e dando para aquelas pessoas que não tinham terra. E em 1884, seu Pedro já trouxe a família para Rondônia. Morou em várias cidades até chegar aqui no distrito de Jacinópolis. Agora nós já estamos aqui com o seu Pedro e a dona Josefa, aqui na residência deles, para poder ouvi-los. 125 anos, é isso, seu Pedro? É. Nasci em 1896. E tirei documento em 1930, porque até essa data a gente não trabalhava de qualquer serviço, não procurava nada. Nem registro sequer não procurava. Aí eles exigiram o documento. Quando cheguei em Belo Horizonte, firma nenhuma me pegava para trabalhar. E eu com os meninos fui a um advogado. Aí ele disse, Pedro, eu vou fazer para você, né, um documento de pobreza, advogado de pobreza. Aí ele fui com ele lá, ele disse aprovar um casamento. Aí foi embora para lá, eu esperando. Eu digo, não vai resolver nada não, porque nós tínhamos casado na Bahia. Quando foi com 30 dias, ele telefonou para mim, chegou o documento. Esse documento, o seu filho falou para mim que diminuiu a idade do senhor para o senhor conseguir um emprego. Para conseguir um emprego, porque ninguém não me dava serviço. O documento que eu tirei ali foi em 1930. Aí o advogado de pobreza foi quem tirou, porque ninguém não pode. Aí ele disse, não. Ele tentou arrumar um jeito para o senhor conseguir um emprego, para o senhor conseguir assinar a carteira. Assinar a carteira. Aí eu trabalhei nessa região, aí eu trabalhei 13 anos. Entendi. De carteira assinada. Aí parti para aqui.
Aí cheguei aí, peguei terra e tudo, voltei, né? Fretei um caminhão lá em Belo Horizonte, chegamos aqui, eu trouxe 6 famílias, fui largando por as estradas. O senhor ganhou a terra em 1980 e em 1984 o senhor buscou a mudança. Busquei a mudança. O senhor estava falando para nós que o senhor chegou a conhecer Lampião, o senhor conheceu esse povo todo. Conheci. É mesmo? É, conheci Lampião. Ele... Pessoalmente? É, pessoalmente. Lampião, ele, quando vinha, pousava na fazenda do meu avô. Era Rio das Preguiças, Piaba e Ribeirão das Pedras. Né? Ali era a fazenda dele. Lampião vinha, quando ele vinha, chegava, ô Venâncio! Aí, mas ninguém chamava ele Lampião, chamava Virgulino, né? Aí ele dizia, ô Virgulino, que ele era um velho da fala grossa. O que você quer? Ô Venâncio, você me deu uma pousada aqui. Mas ele, quando chegava lá, ele tinha, né, 40 turmas que viajava com ele, mas ele só viajava com uma. Era 40 homens, viajava com ele. Chegava, pousava, tudo armava o barraco lá que nem cigano. Ele pousava numa arona aberta assim, de barcaça, na rede. Entendi. Dindim botava, chama a turma. Não, eles, como lá mesmo, Dindim pegava, que era o meu avô. 2 sacos de feijão, 3 sacos de farinha. Dizia, ó Virgulino, aquele boi lá é seu, pode matar. Eles matavam, deixavam aquilo, fazia carne seca. Aí ia embora. Mas naquela região ali, Jiquié, Boa Nova e tudo, ninguém falava, é Venâncio Batista. Pronto, ninguém tocava por causa de Lampião. Seu avô ficou respeitado por causa do Lampião. Lampião era. Agora a turma fala, Lampião era isso. Não, Lampião, eu vou te falar, eu conheci ele nesse tempo, eu era novo. Ele não fazia desordem nem casa de ninguém, era um homem educado. Menino pra ele, chegava, lá você parecia que era assim, juntava, era aquela meninada fieira atrás. Era. E o senhor tem quantos filhos? Filho foi 12, assim, natural, e 15 que nasceu morto. Entendi. É. 15 Quantos anos o senhor tem de casado, vocês? de casado? Casei em 1954, 23 de janeiro, 24 de janeiro. Dona Josefa casou com 11 anos de idade com o seu Pedro. Mas antes disso, ela relata que sofreu muito, porque o seu pai morou com várias mulheres e todas as mulheres, as madastras, maltratavam, batiam, judiavam muito. Apesar de ser uma criança, ela já era chamada de Dona Zefinha. Eu com 9 anos eu já cuidava da irmã dele de resguardo, né? A minha sogra tomava conta 3 dias, aí ela ia embora e eu ficava tomando conta, né? Naquele tempo eu com 9 anos, hoje em dia, vejo o que a dona casada faz, eu fazia com 9 anos, né? Tudo direitinho. Fui criada sem mãe, criada só com meu pai. Era uma criança adulto. Criada com meu pai sozinho. Aí fui muito judiada mesmo, não morri porque Deus não quis. Minha cabeça foi cortada de facão, de mulher que pai botava na companhia dele, né? Umas tratavam de mim, outras judiavam. O tal da cabeça deu assim, ó, uma chave assim, né? Aí eu não contava meu pai, que eu tinha medo de morrer, porque a véia molava uma faca e falava assim, ó desgraçada, se tu contar para teu pai, eu te sangro e jogo dentro do colanhão, ele só vai assar pelos arubu. Aí eu ia para o mato, chorava para trás da casa, chorava. Novinha, criança? Criança, nesse tempo eu era criança. Aí ela ia lá, nós numa pobreza, ela queimava os trem da minha cama, tudo para mim, não embrulhar de noite. E eu não tinha de contar nada para meu pai. E foi nesse sofrimento assim, nós foi rolando, e o pai foi mudando, comigo sozinha, e um irmãozinho meu, até chegou no meio desse. Aí o seu pai casou com a mãe dele? Aí pai casou com a mãe dele e falou que ela tomasse conta de eu, olhasse eu, que ela tinha uma filha moça. Aí a moça casou, que é a irmã dele, aí eu fiquei sozinha, criando no meio deles,
E ele me chamava de Dona Zefa e eu chamava ele Seu Pedro. Naquele tempo não tinha esse negócio de chamar fulana, dentro de casa. Eu casei, eu tinha quantos 11 anos e meio. Ah, a senhora tinha 11 anos e meio. 11 anos e meio. Aí as outras ainda diziam, você é doida, casar com esse rapaz, Deus me livre, esse rapaz bebe demais e bagunça demais. E você casa mesmo depois, ele vai botar você para dormir no mato, debaixo de pano de facão. É porque eles diziam que eu bagunçava, porque você vê, naquele tempo, muitas vezes você estava dentro de casa, ou saía, ficava a mãe sozinha, mas o povo, quando você chegava, tinha 2, 3 vagabundos aí, querendo levar. Aí comigo não dava, aí eu tinha que botar para correr, pronto, todo mundo. Tinha medo. Contando por causa disso, eu fui noivo 59 vezes, mas tinha casamento fartando 10 dias para casar e casei com 60. Aproveitou bem. Eu sempre falo com ele, eu digo, você casou com uma criança, né? Aí outro dia eu tentando ele, eu digo, se você tivesse falado sua idade, eu não tinha casado com você. É muito mais que eu. Aí eu falo, não, meu velho, eu estou brincando. E o mais novo que casou tudo. Não deu certo. Criei meus irmãos tudo. Fala a idade que você ficou e deu conta de sua mãe com os meninos. Quando meu pai morreu no interior da Bahia, naquele mundão, eu fiquei com 11 anos e meio. E ela não deu um pra ninguém. E sabe quanto eu ganhava o dia? 500 réis. Depois de eu estar trabalhando uns 6 meses a 1 ano com o patrão, eu ganhava 5 mil réis e um camarada homem refeito ganhava 2.500. O senhor ganhava mais. Eu ganhava mais. Com 11 anos. O senhor assumiu a família. Até casou tudo na minha companhia. Ficaram rapazes, cada um sobre si. Viu? Quer dizer, que o pai que eles entendiam, irmão e tudo. Hoje eu fico espiando os irmãos, de vez em quando um contente um com o outro, tudo. Graças a Deus, os meus não. Ia trabalhar. Quando eu chegava, que eu pontava lá, corria a fieira. Dos irmãozinhos dele. Depois de eu casado com ela, já tinha, parece que era 3 ou era 4 meninos. Eu fui buscar um irmão dela que estava morrendo à míngua num lugar lá de Santa Maria do Suaçuí. Fui mais ela, trouxe os irmãos dela, trouxe a mãe. Nós viemos aqui para perto de Porto Seguro. O sobrinho dela, quando eu chegava, apontava lá, corria junto com os meus tudo. Parecia que era tudo filho meu. O nome da cidade do que o senhor nasceu, como que é? A cidade que eu nasci, o senhor sabe lá o nome da cidade, eu não sei bem. Porque o nós nasci foi que nem eu disse, foi lá em Ribeirão das Pedras, Morro das Cabras e Bom Jesus dos Meira. Foi aí nesse meio que eu nasci. Agora o batistério foi em Jiquié. E em Boa Nova, quer dizer, foi Boa Nova, município de Jiquié. Jiquié, de conta. Como é que é ter um pai com 125 anos? Então, para nós, hoje, é uma história muito grande, né? Meu pai entrando por essa idade, dia 23 agora do 6 que estamos, 125 anos, e a minha mãe, 81 anos. É uma história muito grande, pela nossa família, pelo respeito, pela educação, pela ética que ele nos ensinou. Preceito de antigamente, que vivia, que nem o senhor viu ele falando aí, às vezes a gente herdou de berço e tem vezes que a gente é até retraído, que a gente chega em alguns lugares, conversa com pessoas novas, aí vão tratar assim, senhor, não senhor, sim senhora, não fala isso que eu sou nova, não quero, né? Mas a história dele é essa. O mais exemplo da história do meu pai, que eu acho muito importante, foi que ele nos ensinou a trabalhar e nos ensinou respeitar aos outros, filhos. E muito conhecido que meu pai tem aqui na região de Rondônia, por onde ele passou, veio de Minas, veio direto para Jaru. De Jaru é Jorge Teixeira, depois Montenegro, viveu bastante tempo. Depois do finalzinho de 2019, que descansou o meu irmão mais novo, o pastor Jeremias, e alguns outros acidentes que aconteceu, ele deu uma baqueada, né? Ele se sentiu uma queda emocional, teve esses tempos aí uma fraqueza, uma queda de ritmia de coração, está tomando uns remedinhos, mas graças a Deus está no controle. Mas até o ano passado, você chegava aqui, você topava ele aqui das
6 horas, 6h30, até as 11, carpindo, roçando. Eu tinha bastante vídeo dele carpindo, roçando, as pessoas vinham aqui e admiravam. E antes de acontecer a situação do Covid, o que nós fazia? Nós fazia a festa. Já teve vez de ter aqui 200, 300 pessoas aqui no aniversário dele. Vinha as pessoas, uma vez veio um ônibus ali da 28, ali próximo a Mamoré ali, do lado de lá, veio cheio de gente. Então as pessoas vinham de outros lugares, porque via comentar e conhece ele. E inclusive tem os parentes dele, irmão dele, que morava na Bahia, outros moravam em Rio de Janeiro, outros em São Paulo, em Belo Horizonte, tem sobrinha dele que mora. Inclusive todos os irmãos dele já descansou, né? Quando foi finalzinho agora de 2019 para 2020, o irmão dele, abaixo dele, que era o Zé Carlos Lima, né? Ele descansou com 98 anos. Então, para nós hoje ter o nosso pai da cidade, e nesse suporte que você está vendo aqui hoje, consciente, você pode perguntar a idade que ele nasceu, a idade dos filhos, ele fala quantos filhos, as histórias, há anos atrás que ele viveu, os personagens que marcou as épocas do tempo que ele nasceu, que ele viveu, ele fala tudo. E ele não é um homem de ficar em noticiário, em redes sociais, um homem que acompanhava, que tinha telefone, que tinha isso, televisão, essas coisas para dizer, tipo, ele copiou. Não, você vê que o que ele conta é real, o que ele fala é realidade. O pai da minha mãe, que nem ela falou, morreu com 155 anos, isso foi comprovado, ela tinha certidão de óbito, só que queimou. Um menino trouxa da Bahia entregou nas mãos dela, o homem que ele viveu lá, ele criou o fazendeiro. Depois o fazendeiro morreu, ele criou o filho do fazendeiro. Depois o filho do fazendeiro morreu, ele criou o filho do outro fazendeiro, que no caso seria o bisneto. E ele morreu na companhia do bisneto, e o bisneto do primeiro fazendeiro que pegou ele para trabalhar, que ele trabalhava, chamava ele de pai. Tratava ele como pai, dizia que ele era o pai. Então, inclusive, mandou para minha mãe ir lá, que teria uns pertences do meu avô, que ia entregar para ela, teria algumas coisas disponíveis que era bem dele para passar para ela, só que ela nunca se preocupou, disse que não teve condições tipo de encontrar ele vivo. Depois que ele descansou, ela desistiu, disse que não fazia sentido para ela, né? Também nunca fomos atrás, não percorremos nem nada. Mas é um exemplar de vida. Aí tem a carteira de trabalho dele, aqui tem a identidade dele que ele fez, de documentação. Você pode ver que comprova algumas coisas bem antigas, da época que ele trabalhou em Minas. Isso, chegou. E é a história que o seu Pedro hoje tem, é uma história muito longa. Você pode passar muitas das vezes 3, 4, 5 anos sem vir aqui, que Deus não deu descanso a ele. Ele pode muitas das vezes não te reconhecer pelo ver, porque as vistas dele já está bem curta, que nem ele falou para o senhor. Já foi aí picado de cobra 18 vezes, foi ferrado de barbeiro 4 vezes, né? Escorpião também 2 vezes. Então assim, mas que o senhor falar pela fala, ele vai conhecer. Ele vai lembrar que foi o senhor que veio aqui, entrevistou ele, fez a matéria com ele e a mãe. Estou com 41 anos, sou um dos mais novos, fiquei no lugar do caçula, que o caçula descansou. Mas ele já tem um filho que mora em Três Coqueiros, o mais velho, hoje, que está vivo. Ele se encontra, acho que com 63, não é isso, pai? 64. 64. 13 de dezembro. Quando eu ganhei ele, eu estava com 14 anos. Quando eu ganhei ele. Ele nasceu de 7 meses, ficou quase um mês sem mamar em mim, mamando na minha cunhada, né? Que é o Jeremias, né? Os outros, tudo eu ganhava em casa, em mão de parteira. Eu tenho uma, que ainda ontem eu vi ela no retrato aí, eu ganhei ela sozinha em Deus, chama Jarerde, ela mora em Ouro Preto. Eu ganhei ela sozinha em Deus, dei ponto, nós estávamos num lugar novo, bem, assim, de novo, de mudança. Aí nós fomos na casa de uma dona, aí a dona disse, a parteira mora muito longe, só se for amanhã. Aí eu falei, então amanhã nós vai lá. Aí nós voltamos, quando nós voltou, que chegou de tarde, eu peguei e senti. Aí eu falei com ele, eu falei, ô meu velho, eu estou sentindo um ardor diferente, e daí? Aí ele falou assim, será que é para ganhar? Eu falei, acho que é. Aí quando foi de noite, eu já tinha os ossos tudo, né? Quando foi de noite eu arrumei. Aí eu falei, e agora, meu velho, você tem coragem de ficar sozinho? Mas eu disse, tem sim. Aí foi assim, vocês não vão reparar eu contar tudo,
né? Que eu sei que vocês é pai de família. Aí eu fui lá, eu mesmo ajeitei a cama, enrolei o colchão, botei pra lá e ajeitei meu lugar. Minha sogra ensinava eu tudo depois de eu casada com a mãe dele. E eu pegava menino mais ela, ia parterar mais ela, e ela ensinava tudo. Só minha filha, sempre se você estiver sozinha, você faz assim, assim. Aí eu cheguei, ajeitei tudo, meu canto de eu sentar, e deu na hora, eu senti naquela ardor forte. Aí ele subiu em riba da cama e sentou em riba do colchão, e eu sentei entre as pernas dele e se sustentei no pescoço dele. Disse, pode botar a força que você botar. Aí eu peguei e botava aquela força e ganhei essa menina sozinha e Deus lá. Aí quando eu ganhei a menina, eu falei, agora você desce e espia se tem mais alguma coisa junto com a menina. Aí ele falou, não tem não. Eu falei, pega uma garrafa lá e traz para mim. Minha sogra me ensinava tudo. Aí ele trouxe a garrafa, aí quando a dor veio, eu dei uns 3 assopros na garrafa. Aí a companheira acabou de sair, né? E eu falei, pode sair, meu velho, que graças a Deus está tudo em paz. Aí ele saiu, deixou eu lá. Aí eu falei, bota o garfo no fogo. Ele botou o garfo no fogo. Falei, quando tiver vermelhinho, você traz. As coisas estavam tudo ali junto de mim, que eu botava tudo. Aí ele trouxe, eu peguei o cordão, marrei o umbigo da menina, 3 dedos, a minha sogra me ensinava, marrei bem amarrado, e para cima do cordão eu cortei. Já tinha a tesourinha, aí ele trouxe o garfo e eu botei ali no umbigo da menina daqui pra cima. Aquilo chegou carvinha disso aqui, ó, não saiu um sangue. Aí eu falei, agora eu vou dar banho nela, deixa ela esfriar mais um pouquinho. E devagarzinho ali sentada de banda, né? Aí ele foi lá, eu trouxe a água, nós usávamos uns buião de barro no fogo, cheio de água. E botou a bacia e eu dei banho na menina ali, meia sentadinha de banda. Minha sogra ensinava tudo para não fazer força, para não sentir da escadeira. Dei banho na menina, enrolei, botei a menina lá e deitei. Quando terminou, bateu uma dor de dente nele, que parece que aquele trem foi mandado. E ele ginitiu a noite toda, foi só terminar. De dor de dente, fosse na hora, não sei, só Deus por nós. Aí quando veio quietar, foi um pouquinho de madrugada, 4 horas da manhã, que ele quietou um pouquinho, tanto botar as coisas no dente. Aí quietou, o dia clareou, ele levantou, foi lá, fez o café, bem, pegou o frango, mandou, nós criávamos uma mocinha que é filha da irmã dele. Aí eu falei, e agora, meu velho, para lavar roupa? Ele disse, não, pode deixar. Encheu a bacia de roupa, aquelas roupas daquele jeito, né? E levou pro rio, e lavou aquilo tudo, e veio embora para casa, deixou tudo estendido, quarando, falou, ó, mais tarde você pode mandar. A menina já tinha, acho que seus 13, né? 13 anos, né, meu velho? Não, estava com 12 anos. Com 12. Aí ele disse, mais tarde você manda a menina e enxaguar, que não tem problema ela enxaguar a roupa não, tá tudo limpinho. Voltou, a menina pelou o frango, ajeitou, ele cortou, temperou, botou no fogo e fez minha sopeira de pirão e levou lá em cima da cama para mim. Eu ganhava neném, ele cuidava de mim. Ele doecia, eu cuidava dele. Toda a vida foi assim. Toda a vida parceiro. Toda a vida assim. Tá, então, nós contamos hoje aqui a história do seu Pedro Carlos Lima e também da dona Maria Josefa aqui em Jacinópolis. Sintoniaderondônia.com.br